A maioria da comunidade interessada, que as pessoas que são, como é que eu vou te falar, formadores de opinião e não estão aqui presentes. Então eu acho que está faltando alguma coisa. Já no início já está faltando alguma coisa. Essa é para a divulgação, né? Aqui ela está presente para um evento dessa magnitude, dessa importância. Era para estar presente mais pessoas da comunidade, das quais são formadores de opinião, que têm interesse em uma audiência dessa. Eu não sei o porquê. Qual o nome? Eu sou Marcos. Sou Marcos. Tem um cartaz que está na porta, ele foi divulgado. Eu não fiz parte da equipe que veio para fazer a mobilização, mas eu soube que aqui foi colocado, inclusive, na rádio, né, Liberato? O administrador pode nos ajudar. Foi colocado na rádio, entregamos em parte do comércio, não foi bem recebido, o povo aqui não gosta de participar muito de reunião. Eu participei da outra audiência junto lá com o Liberato, foi amplamente divulgado, com bastante antecedência, o povo não foi, para deixar que o pessoal fosse embora sem acontecer era difícil. Fizemos com os alunos do terceiro ano, porque são jovens, já com capacidade assim para assimilar o que seria dito, mas o povo não foi. Foi divulgado na rádio também, desde a primeira vez. E ontem... Na verdade, eu recebi um... Deixa eu só aproveitar um WhatsApp, por isso que eu estou... a colocação do Bosco. Só a explicação aí que foi divulgado. Do Bosco administrador, sobre a divulgação, seu Marcos. Nós, em Porto Velho, enfrentamos exatamente vários tipos de perguntas dessa natureza sua. Inclusive, o transporte coletivo, que está sendo licitado, a mobilidade urbana em Porto Velho, e fizemos umas 4 audiências. Na 5ª audiência, teve bastante questionamento exatamente sobre divulgação. Lá foi proposto a seguinte divulgação. Como tratava-se do transporte coletivo, foi colocado cartaz em todos os transportes coletivos, foram distribuídos panfletos em taques compartilhados que estavam envolvidos, foi divulgado em vários sites, rádio e televisão, e a última audiência que nós tivemos, quer dizer, foi uma divulgação em massa, e a última audiência que nós tivemos da população não compareceu 20 pessoas. Quer dizer, a população muito pouco interessada, não sei se não está acreditando mais na administração, né, das anteriores, não sei como é que está sendo, mas faltando também um pouco de interesse da população em participar dessas audiências públicas. Bom, com certeza. Sim, são multiplicadores. E é isso que a gente espera contar com vocês. A função de vocês hoje aqui é muito mais do que cidadãos de extremo, é de multiplicadores. Daquela pequena oficina que a gente teve, e seu Marcos, eu lhe digo que nós vamos voltar mais vezes. E pode ser que eu não esteja presente, que a equipe que conformalmente está inscrita para cá é do Liberato, mas é uma equipe grande, formada por técnicos das mais diversas áreas, e vocês estarão tão bem assistidos quanto se eu estivesse pessoalmente, tá ok? Bom, dando prosseguimento aqui, a análise, para vocês entenderem como é que o nosso documento foi montado. Então a gente fez a caracterização do município. Entendam que quando eu estiver falando de município, eu estou falando dos 700 quilômetros que nós temos dentro do território de Porto Velho. Todos os distritos com suas particularidades, mais o distrito sede, que chama Porto Velho, tá ok? Então o município de Porto Velho é toda a nossa área territorial. Bom, aí a gente fez um contexto de como estão as coisas hoje nos seguintes quesitos: economia, meio ambiente, mobilidade, saneamento básico e habitação. Fizemos uma análise também do plano diretor de 2008 e o que foi implantado dele, e aí a gente fez um mapa síntese que vai ser agraciado a gente espera com as dúvidas e questionamentos que vocês podem fazer hoje, e tudo vai ser juntado para elaborar o nosso diagnóstico consolidado. Então a gente vai pegar esse diagnóstico de hoje, com o resultado das audiências que a gente vai fazer, e aí chegar a esse produto que é o consolidado, que vai ser toda a base para a gente gerar
as novas propostas que vocês querem para o município de Porto Velho. Ok? Bom, como eu estava falando, só para vocês entenderem, Porto Velho é toda essa área de extensão aqui, ó. 1/3 da população do nosso estado está dentro dessa área aí. Então, assim, é muito grande e muito significante. Por isso, a gente não pode fazer uma gestão ou um plano diretor que realmente simplesmente passe por cima disso como se fosse qualquer coisa. E olha como a população de Porto Velho cresceu nos últimos anos. Tá certo que aí a gente teve, são dados do IBGE, exceto o último dado lá, que é uma estimativa, né, porque é de 2017, o último censo que a gente teve foi 2010 e o próximo vai ser 2020. Então, é uma estimativa de quanto a gente está crescendo dentro do nosso território. E vale lembrar que o nosso território é um território que foi conquistado através de ciclos, né? A gente teve o ciclo da borracha, depois teve o ciclo da construção da estrada de ferro, e mais recente agora a gente teve o ciclo do garimpo, e agora mais recente o ciclo das hidrelétricas. Então são ciclos que realmente fazem com que a nossa população tenha uma caracterização ou um desenvolvimento diferenciado perante, principalmente o resto do estado, em função da diversidade deles. E então a gente trouxe todos esses dados para fazer a composição da nossa população. E aí a gente entende que chega à conclusão de que 70% da nossa população é uma população potencialmente ativa, né? Se vocês observarem aqui nas nossas pirâmides, a faixa entre 20 e 24 anos é a parte que está mais gordinha da nossa pirâmide, né? Ou seja, é uma população que está aí pronta para trabalhar, pronta para realizar, com um universo grande ainda de coisas para vivenciar. E imagine à medida que essa pirâmide for né, se descaracterizando de pirâmide e subindo, né? Então, assim, a gente tem muita potencialidade a partir do diagnóstico dessa população. 50% são homens e 49% mulheres, quase 51%. Para a gente estudar bem essa população, nós resolvemos dividir o território nessas 3 áreas, que seria a parte para cima do Rio Madeira, que é onde nós estamos hoje, aqui, a parte entre o Rio Madeira e o município 7, que é o Médio Madeira, que a gente chamou, que é assim azul, o município 7 e, posteriormente, o Baixo Madeira, que vai até demarcação e Calama, né, para que a gente pudesse entender, né, e até facilitar os nossos estudos. Isso não é uma divisão formal e regulamentada por lei. É só uma divisão que a gente utilizou para nos facilitar, quanto equipe técnica, de estudar toda a conformação do território. Bom, então, só para vocês entenderem, aqui onde estamos, o Alto Madeira, que é composto por Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã. A população que vive aqui, 76% está em área urbana, como nós aqui agora, e o restante, 24%, está em área rural. A mesma coisa a gente fez para o Médio Madeira e o Distrito 7, que é onde está inserido dentro desse Médio Madeira, né? E interessante que, ao fazer alguns estudos, a gente tinha que pensar como articular o Distrito 7, porque ele puxava alguns índices, né, para diferenciar, porque a gente tem uma população um pouco diferenciada das características dos distritos. Mas, enfim, a gente tem o território ali dentro dessa área mediana do Rio Madeira e o Baixo Madeira, que são São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação. Vale lembrar que a gente está citando aqui só distritos,
mas as localidades não foram esquecidas não, tá? Então a gente trabalhou com as localidades inseridas dentro daquele distrito que ela está mais próxima. Bom, só para vocês entenderem a dinâmica de como está o nosso território, olha como a mancha urbana de Porto Velho é bem maior, com 95% de sua população todinha na área urbana, e a área rural apenas 5%. Enquanto a gente pega nas outras áreas, a Bunã, por exemplo, ó, só 38% da população está na área urbana, o restante está toda na área rural. A gente precisava entender isso para articular o que é o sentido, qual é a vocação daquele distrito, para onde que ele vai, o que ele precisa. É um distrito mais urbano? É um distrito com características mais rurais, com uma produção agrícola muito intensa? Então, tudo isso acaba trazendo respostas para a gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, lembra sempre que os meninos vão estar ali, podem estar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Bom, e aí a gente analisou também a questão da população, né? O que está em azul são os homens, o que está, eu diria, em vermelho, um marrom, né? É a população feminina. Então, principalmente na idade a 29 anos, é a maior taxa etária que a gente tem em todas as pirâmides, principalmente no Médio Madeira. Se você observar com a proximidade da cidade, quando a gente pega a área do Distrito 7, observe como é que nessa faixa a quantidade masculina é muito mais intensa do que a feminina, né? E a crescente participação do jovem na nossa economia. Bom, aí a gente foi para a questão da renda, que é aonde está a população, né, e qual a significância de renda que cada uma tem. Bom, só para vocês entenderem, até 3 salários mínimos é vermelho e acima de 10 salários mínimos em azul. Dá para entender que a gente precisa qualificar melhor a renda dentro do nosso território, né? Há uma discrepância muito grande aí. O que está ocasionando isso? E aqui, só para vocês entenderem o que aconteceu com o nosso município sede, distrito 7, nos últimos anos. Esse daqui é a mancha urbana de Porto Velho, em 88. Ainda não tinha o ciclo da hidrelétrica. 98,